Leitura diária. Livro de Rute, a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Rute voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça.
Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Para refletir, damos início ao primeiro livro da Bíblia com o nome de uma mulher e que relata a sua história de uma forma muito especial. Primeiro, porque Rute era uma moabita, ou seja, uma estrangeira, e ainda assim ganhou destaque na Bíblia, a ponto de ter um livro próprio a seu respeito. Segundo, que esta estrangeira fez uma escolha que superou a fé de sua sogra Noemi e que demonstrou um amor que Israel há muito deixara de praticar. E o livro inicia dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então Noemi, seu marido e filhos foram viver em Moabe. Lembram da origem dos moabitas? Este povo surgiu da relação incestuosa de Ló e suas filhas, dando origem aos moabitas e aos amonitas. Gênesis 19, 37 e 38. Passado algum tempo, Elimeleque morreu e depois seus filhos. Só ficaram Noemi e suas noras moabitas, Rute e Orfa. Sabendo que voltara a ter alimento em sua terra, Noemi decidiu retornar a Judá e insistiu para que suas noras voltassem à casa de seus pais. Noemi havia perdido as esperanças. O amor que suas noras haviam lhe ofertado aqueles anos a fez olhar para elas com compaixão e despedi-las. Orfa, com muito pesar, voltou, mas Rute não. Ela tomou a firme decisão, não apenas de acompanhar a sua sogra, mas a de servir ao mesmo Deus que ela servia. Por palavras e ações, Noemi, apesar de estar habitando em terra estranha, continuou servindo ao Senhor, e isto foi de tal modo enraizado no coração de Rute que já não fazia sentido continuar em terra pagã e casar-se com um moabita que a fizesse retornar à sua antiga religião. Noemi sabia que não seria fácil a vida de uma estrangeira dentro de Israel, mas Rute se apegou a ela, que na aflição demonstrou profundo pesar e amargura, a ponto de dizer que não mais se chamava Noemi, e sim Mara, que significa amarga, mulher viúva, velha e sem recursos. Noemi sabia que voltaria à sua terra para lá tentar sobreviver de caridade. Os laços de amor que havia construído com suas noras não lhe permitia levá-las consigo para terem que passar por tais privações. Só que Rute fez a sua escolha e demonstrou a sua fé e devoção a Deus ao declarar: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. A decisão de Rute foi totalmente contrária ao que vimos no último capítulo do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Que contraste! Como poderia uma estrangeira demonstrar uma fé tão genuína enquanto Israel dava as costas ao Senhor? Rute, como uma boa moabita, foi ensinada desde a infância a adorar outros deuses. Provavelmente, de início, tenha sido difícil compreender a religião de seu marido. Como assim, adorar um único Deus? Como acreditar no invisível? Todavia, Rute creu, e a sua fé a tornou grande. O testemunho de sua sogra tocou profundamente. O amor que lhe devotou a fez enxergar um Deus diferente dos deuses de seus pais.
Ruth viu na vida de Noemi um Deus que ama, que cuida e que não faz acepção de pessoas. Neste pequeno relato, podemos contemplar 1 Coríntios 13, o dom supremo superabundou e, por consequência, resultou em fé e esperança. Noemi poderia ter rejeitado suas noras e lhes acusado de sua desgraça, mas escolheu amá-las e, ao fazer isso, foi instrumento do Senhor em seu plano de ação. O discípulo do amor escreveu: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. É muito fácil e muito cômodo expressar amor em palavras. Desafio é viver o que se diz. Lembremos, meus irmãos, que Deus sonda os corações. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Ruth amou porque Noemi amou primeiro. E nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. 1 João 4,19. O amor de Deus não é para ser falado, é para ser vivido. E não vem de nós, é um dom de Deus. O amor prático, eis a maior e mais poderosa pregação do Evangelho. Escolha o que Ruth e Noemi escolheram. Escolham viver o amor, e o amor habitará em você. Amém?